Mais uma vez, boa tarde. Obrigado, pessoal da Fundação Real Grandeza. Queria agradecer ao Fernando, que é meu amigo, que hoje não está aqui presente, mas que deu uma palestra recente sobre empreendedorismo. Um grande amigo nosso. Agradecer a Raquel aí pelo apoio. Eu venho trazer, a gente todo ano faz essas palestras em vários lugares, né? Leva informação. Na verdade, essa informação ela ganha muito a mídia, a rede social em novembro, mas não é só em novembro, né? Todo mês, na verdade, é um mês azul, né? Todo mês é um mês de conscientização, não é só em novembro. Novembro foi escolhido por acaso um mês, né? Então, na verdade, eu pedi que colocasse esse título, né, que todo mês é mês azul, justamente para que a gente tenha consciência, né, de saber quando que a gente deve procurar um médico e o que a gente pode esperar dele, né? O movimento Novembro Azul ele nasceu na Austrália em 2003, né, com o nome de Movember, na verdade, né, e era um grupo de homens que deixaram o bigode crescer para chamar a atenção, para falar sobre as ações de prevenção da saúde do homem, né? A partir de 2003 na Austrália, isso tomou um grande afluxo mundial, né, e todos os países começaram a seguir o Novembro Azul. A Sociedade Brasileira de Urologia, a qual eu faço parte, adotou em 2009, se não me engano, né, a campanha Novembro Azul, e todo ano nós, urologistas, somos incentivados, né, a levar nas empresas, nas comunidades, qualquer reunião de pessoas, as campanhas, né, a campanha do Novembro Azul. E a partir do Novembro Azul surgiram outras campanhas, né, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, e por aí vai. Mas a fonte mesmo foi o Novembro Azul lá em 2003, lá na Austrália. Então, o urologista, quem é o urologista? O urologista é médico do homem. Tá? O urologista ele não é médico da próstata, ele é médico do paciente, né? Do homem. Certo? E ele cuida também, entre outras coisas, né? De doenças da próstata, disfunção erétil, doenças sexualmente transmissíveis, infertilidade, né? O casal que não consegue engravidar. As cirurgias, né? A urologia é uma especialidade clínico-cirúrgica, né? Então tem tanto consultório quanto a parte cirúrgica também. Tá? As questões sobre andropausa, assim, os homens também entram na menopausa, assim como as mulheres. Tá? É um pouquinho diferente, né? Não é a mesma coisa, mas esse termo andropausa ele vem ganhando força, vem sendo difundido, né? entre as pessoas. Mas a gente também vê, não só as doenças urológicas, a gente vê os pacientes. Né? Então a gente cuida também ajuda, né, a cuidar, a diagnosticar as doenças mais comuns na população. Né? Hipertensão arterial, diabetes, obesidade, problemas de colesterol, ansiedade, depressão e o mais importante, a prevenção, os hábitos saudáveis de vida, né, que são a nossa verdadeira bandeira. É melhor prevenir do que remediar. Então, sempre me fazem essa pergunta, né? Quando que eu vou procurar o urologista? Na verdade, não tem uma regra. É quando você achar necessário. Né? Sobre a próstata, aos 45 anos, se você tiver um histórico na família, tá, meu pai teve câncer de próstata, meu irmão tem câncer de próstata tratando. Então eu começo a fazer a prevenção do câncer de próstata com 45 anos, certo? 50 anos os demais. Mas lembra que o urologista não é o médico da próstata, o urologista é o médico do homem, né? O médico da saúde. Então não precisa ser nessa faixa etária especificamente, você pode procurar quando você quiser. Quais são os sintomas da doença da próstata? Né? Quer dizer, o que o homem sente quando ele tem um problema na próstata especificamente? Agora nós vamos falar doença por doença, né? Caso por caso. Então, no caso da próstata, o que o homem sente? Qual é a queixa? É o jato urinário fraco, quer dizer, é o xixi que está fraco, é o gotejamento, é o xixi que não sai em jato, fica pingando, gotejando. O esvaziamento incompleto, você vai ao banheiro, faz xixi, mas não esvaziou tudo, sobrou xixi lá dentro ainda. Tá? Acordar muitas vezes para ir ao banheiro de noite, então aquele paciente acorda 4, 5, 6, 10 vezes para ir ao banheiro de noite. Tá? Isso são sintomas de doenças da próstata. Incontinência urinária, nunca é normal o idoso ter incontinência urinária, nunca é normal o idoso voltar a usar fralda, certo? Incontinência urinária é um sintoma, é um problema e tem solução. Tem várias causas, entre as quais as doenças da próstata, mas tem as suas soluções. E uma vontade, isso aqui é muito comum, né? Uma vontade muito forte de ir ao banheiro que não dá para segurar. Tem que entrar num bar, num restaurante, sair correndo, senão o xixi vaza. Né? Isso é sintoma de doença da próstata, pode ser sintoma de doença da próstata também. Tá? Na contrapartida, enquanto as doenças benignas da próstata dão muitos sintomas, conforme a gente já falou, o câncer de próstata não dá sintoma.
né? O câncer de próstata é uma doença silenciosa. Então, na verdade, o paciente ele pode ter uma doença benigna da próstata, uma doença maligna, ou pode ter as duas coisas. As doenças benignas dão mais sintomas e o câncer de próstata ele é mais silencioso. Certo? Então, o câncer de próstata ele pode não dar nenhum desses sintomas. E é por isso que a gente faz o preventivo anual. Né? Na verdade, por que isso acontece? Porque a próstata é como se fosse uma tangerina. Né? Eu tenho a parte dos gomos, né? O miolo da próstata, e a casquinha da próstata. Né? Que é... Consegue, vou chegar no exame de sangue. A próstata funciona como se fosse uma tangerina. Então eu tenho o miolo da tangerina, acompanha, e a casquinha da tangerina. As doenças benignas da próstata se localizam no miolo, certo? E as doenças malignas da próstata na casquinha, do lado de fora. E aqui no meio está o canalzinho do xixi. Então as doenças benignas, que estão mais próximas do canalzinho do xixi, dão mais sintomas do que o câncer da próstata, que está lá do lado de fora, lá longe do canalzinho da urina. Entenderam? E aí vem a pergunta, então se o câncer de próstata não dá sintoma, então a gente faz o rastreamento, né, que a gente chama de screening ou o exame preventivo anual, certo? E aí todo dia, todo mês, toda semana, vai um paciente no consultório e fala, doutor, mas precisa fazer mesmo toque? Não basta só o PSA? Não pode fazer o ultrassom? É importante fazer o toque? Sim, é importante fazer o toque. As duas coisas são dois exames que andam juntos, são exames irmãos. Né? Eu não posso fazer só o PSA e nem fazer só o toque. São exames que andam conjuntamente. Mesmo que o PSA esteja normal, é importante fazer o toque. Por quê? Porque tem tumor de próstata que não aumenta o PSA, certo? Então tem que fazer as duas coisas. Não adianta fazer um só. São exames que andam conjuntamente. São exames irmãos que a gente chama, em paralelo. Olha as estatísticas de câncer de próstata no Brasil. É o segundo mais comum, atrás do câncer de pele. Né? Então é muito comum. O INCA disse que em 2018, ano passado, foram 68 mil novos casos de câncer de próstata. Então 68 mil brasileiros, novos casos de câncer de próstata. Tá? Com 15.390 óbitos por câncer de próstata em 2017. Certo? Então é muita gente. É o segundo câncer mais comum. Né? Isso é porque a população está envelhecendo, né? A gente está vivendo mais tempo, né? E o nosso perfil de doença ele começa a mudar. Né? Antes a gente se preocupava com doenças do tipo gastroenterite, hepatite. Né? Hoje em dia, como a gente vive mais, a gente se preocupa com outros tipos de doença. Né? E aí a pergunta também que todo mundo me faz todo ano, dá para evitar o câncer de próstata? Eu consigo evitar o câncer de próstata? Dá para evitar. O que você vai fazer para evitar? São os hábitos saudáveis. A alimentação, evitar o fumo, o tabagismo, né? A obesidade. Tem algum remédio que toma para evitar o câncer de próstata? Não tem. Tá? Infelizmente não tem. A gente evita o câncer de próstata como a gente evita qualquer outro câncer. Né? Hábitos saudáveis de vida. Alimentação, combate à obesidade, fumo, tabagismo e por aí vai. Os tratamentos para doenças de próstata estão cada vez mais evoluídos, mais modernos. O Brasil, felizmente, está acompanhando a evolução mundial. Né? A gente tem uma gama de medicações, né? Uma série de medicações para tratar as doenças da próstata, tanto as doenças benignas quanto as doenças malignas. Tá? E a gente também tem a parte cirúrgica quando o remédio não funciona. E hoje em dia ninguém mais fala em cirurgia com corte, cirurgia aberta, isso não existe mais. Hoje a cirurgia ela é minimamente invasiva. Né? É a cirurgia pelo canal da uretra, né? É a cirurgia por robô. Quem opera não é o robô, quem opera é o médico e comanda o robô, certo? Mas hoje em dia não faz mais sentido falar em cirurgia de próstata, que dava um corte na barriga e ficava com sonda 2 semanas. Isso é um passado. Né? Hoje em dia a gente acompanhou a evolução, ainda bem, né? E temos hoje tratamentos minimamente invasivos, que a gente chama, né? Cirurgia sem corte, cirurgia com mínimos cortes possíveis. Então, falando sobre outras coisas, né, não só a próstata, lembra que o urologista não é o médico da próstata, né, o urologista é o médico do homem, certo? Falar um pouquinho das coisas, outras doenças comuns no consultório, as doenças sexualmente transmissíveis, né? As DSTs se manifestam pelos corrimentos uretrais, pelas feridas no pênis, né? E pelas verrugas genitais, certo? São comuns após o contato sexual sem preservativo,
então não usou preservativo, está sujeito a pegar as DSTs, certo? Gonorreia, sífilis, cancro, linfogranuloma venéreo, por aí vai, certo? São todas doenças tratáveis, com os antibióticos outros tratam as doenças e fica tudo bem, os pacientes melhoram rapidamente, mas junto com essas doenças transmite-se outras doenças também, que são silenciosas, que não dão esses sintomas aqui, entre elas as hepatites e o HIV, certo? Então daí a importância de usar o preservativo, né? O preservativo é o único aliado, na verdade, na transmissão das doenças sexualmente transmissíveis, que a gente recebe todas as semanas no nosso consultório. Primeira recomendação, usar o preservativo, certo? Sobre impotência, também é outra queixa muito comum, muito frequente na nossa área, né? Para vocês terem uma noção, assim, depois de 50 anos, a cada 2 homens, um tem algum problema de ereção, de tão comum que é a impotência. E é uma doença comum e muito frequente no brasileiro, né? E normalmente está associado a outras questões, a saúde. Quando o paciente chega para mim no consultório e pergunta assim, doutor, eu estou com um problema de impotência, de falta de ereção, a primeira coisa que eu pergunto é, como é que está a sua saúde? Né? E aí a gente vai fazer, às vezes, um diagnóstico que ninguém fez, de diabetes, de hipertensão, né, de um colesterol alterado, né, e daí vão surgindo as coisas e os tratamentos. Né? Então a primeira pergunta a se fazer é como é que está a sua saúde? Né? Doutor, eu estou fumando muito e tudo mais, então vamos fazer estratégia para de fumar. Né? Eu estou hipertenso e não estou controlado, então vamos fazer estratégia para controlar a sua pressão arterial, a sua diabetes, né, que ainda não está legal, certo? Então os principais problemas associados à impotência sexual são o uso de medicações, né? As medicações antihipertensivas, antidiabéticas, todas levam a um grau de impotência, certo? O diabetes mellitus é a principal causa de impotência. O fumo, se a gente virar lá o cigarro ao contrário, tem lá o cigarro lá mostrando lá a impotência, certo? E transtorno de ansiedade e depressão também são importantes causas, que às vezes passam despercebidas, mas são importantes causas nos tratamentos da impotência sexual. E a gente tem que lembrar, jamais usar remédio, medicação, qualquer tratamento, sem prescrição médica. Né? Então ir até a farmácia, comprar lá aquela medicação, sem nenhuma orientação, pode trazer problemas. Né? Comprar lá o Viagra, o Cialis, ou seja lá o que for, sem prescrição médica, sem orientação, pode trazer sérios problemas. Então sempre procurar a opinião, sempre procurar ajuda médica. Né? Sempre perguntar se pode usar o remédio e de que forma, como fazer o melhor uso do remédio. Impotência sexual, então, o tratamento, ele envolve o atendimento correto do paciente, né? Não é passar um remédio e mandar o paciente embora, é entender o que está acontecendo na vida dele e ajudar ele da melhor forma possível, certo? O uso de medicações adequadas, hoje existem inúmeras medicações, tanto orais quanto injetáveis, que tratam a impotência. Hoje tem tratamentos mais modernos ainda, ondas de choque, né, que aumentam a quantidade de vasos sanguíneos que vão para o pênis, a colocação de próteses, né, penianas, e os resultados, mais importante, né? Eu passei um tratamento, um remédio, uma prótese, eu quero saber qual é a sua satisfação, né? Você tem que voltar e falar, eu gostei, estou bem, bom, não gostei, não ficou legal, então vamos melhorar, vamos por aqui, vamos por ali, né? Ter o feedback, ter o retorno, né? Ter o resultado, né, do que você está fazendo é muito importante, né? Sobre a andropausa, né, a gente falou que da mesma forma que as mulheres entram na menopausa, né, param de produzir os hormônios femininos, os homens também param de produzir os hormônios masculinos. Só que é diferente. Né? A mulher ela para subitamente. Então ela começa a entrar a ter alteração menstrual, alguns meses depois ela entra na menopausa e os hormônios abruptamente caem. O homem não. Todo homem após 50 anos ele vai diminuindo progressivamente a produção do hormônio masculino da testosterona. E alguns homens são mais sensíveis a isso, né? Se tornam sintomáticos quanto a isso. Então, os sintomas são irritabilidade, depressão, insônia, queda da libido, né? do desejo, né? A obesidade abdominal, a famosa barriga de chope, certo? A impotência e a queda nos pelos do corpo, certo? A rarefação dos pelos. Né? Então, começa a cair os pelos, começa a ficar mais calvo, irritabilidade, depressão, briga, fica insônia, né, a barriga de chope, isso é sintoma de andropausa, né, isso é sintoma de falta do hormônio masculino. E aí existe a reposição hormonal, né, várias formas possíveis que trazem bons resultados, certo? Lembrar mais uma vez para jamais usar qualquer tipo de remédio sem prescrição médica. É muito importante isso. Né? A reposição hormonal, como qualquer remédio, tem que ser indicada adequadamente e tem que ser alertado sobre efeitos colaterais.
certo? Então tem que ter uma conversa e uma indicação técnica para se fazer. Uma outra coisa importante também que a gente vê muito no consultório é a vasectomia. Né? Hoje a cirurgia esterilizadora masculina é o procedimento definitivo contraceptivo. Né? Então a gente recebe muito paciente para vasectomia. E aí, aquilo que já foi mais definitivo, hoje não é tão definitivo, porque hoje existe a cirurgia de reversão da vasectomia, certo? É claro que não é 100% garantido, né? Não é uma taxa de sucesso, e quanto mais o tempo passa, pior é a chance de reverter. Então eu fiz uma vasectomia há 2 anos atrás, e hoje eu mudei de ideia, eu casei de novo, eu quero ter um filho. A minha taxa de sucesso numa reversão, ela é alta. Eu fiz uma vasectomia 20 anos atrás. Aí a chance de reversão é muito menor, entendeu? Mas hoje a vasectomia ela é o procedimento definitivo esterilizador masculino, tá? Ele é o mais seguro para evitar a gravidez. O sucesso é 99,999% de chance. Tá? A cirurgia não é nada mais, nada menos do que o corte, né? A ligadura do canalzinho que leva o espermatozoide, tá? Dos dois lados, tá certo? São mitos. A vasectomia não causa impotência sexual, redução da virilidade, alteração no esperma. A vasectomia não muda em absolutamente nada a vida do homem, a não ser não ter o espermatozoide no sêmen, certo? O método definitivo é regulado por uma lei, né? Então a pessoa precisa ter 2 filhos ou 21 anos, não é ou, então 2 filhos ou 21 anos, um desejo de fazer a vasectomia, certo? A assinatura do termo, e a pessoa é livre, né? E tem ali um método contraceptivo eficaz e seguro, tá? Uma outra coisa que a gente ouve muito no nosso consultório também é sobre ejaculação precoce, né? E a pergunta que a gente sempre faz é se sempre foi assim ou está sendo assim agora, né? Se sempre foi assim é uma coisa, né? Se nunca foi assim e ficou assim de um tempo para cá é outra. Ejaculação precoce está ligada ao transtorno de ansiedade, hábito de vida saudável, tá? Na verdade é um espectro, né? É uma forma de apresentação dos transtornos de ansiedade, tá? Tem tratamento. Tá? E é muito importante, acomete os pacientes mais jovens, né? O urologista não é médico só de paciente idoso, é médico de paciente jovem também. Tá? E o mais importante nos pacientes é recuperar a autoestima e a autoconfiança daquele paciente. Né? A ejaculação precoce é um transtorno, né? Para o paciente, para a parceira, para o parceiro. Né? E faz parte da abordagem recuperar a autoestima e a autoconfiança do paciente. Né? Tem tratamento e tem resultado. E é o mais importante aqui também, né? Durante a consulta, às vezes o paciente que vem para mim para fazer um exame de próstata ou vem perguntar sobre uma vasectomia, né? A gente examina, né? Põe a mão no paciente, né? E aí eu faço às vezes um diagnóstico de uma hipertensão que ele não sabia, um diabetes que ele não sabia, então ele é diabético, ele nem sabia que estava diabético, porque ninguém nunca pediu um exame para ele, né? E aí ele vem para uma vasectomia, a gente vai, você está diabético, vamos tratar e tal. Obesidade e a promoção da saúde, né? Hábitos saudáveis de vida, né? Atividade física, alimentação saudável, parar de fumar, né? Orientações sobre ansiedade, depressão, cada vez mais presente, né, no nosso dia a dia, né, nas nossas consultas. Né? E lembrar, né, o urologista não é médico da próstata, eu não sou médico da próstata, eu sou médico do paciente. Né? A gente vê o paciente, eu não estou vendo só a próstata, estou vendo o paciente como um todo. Né? E disposto a ajudar, né, no que for possível. Uma outra pergunta comum é essa aqui, né? O urologista é médico só de homem? Né? O uro ele foi, durante muito tempo, o médico do homem, né? Mas não, existe a urologia feminina. Né? O urologista trata infecção urinária de repetição da mulher. Mulher também tem cálculo renal, incontinência urinária, prolapsos vaginais, endometriose, dor pélvica crônica. Tudo são doenças de atuação do urologista dentro da urologia feminina, que a gente chama. Né? E a urologia também atende criança. Eu por acaso, sou urologista também pediátrico. Eu também trato doenças urológicas em crianças. Fimose, testículo fora da bolsa, dilatações renais, desde quando está lá dentro da barriga da mãe, né? Desde quando tem feto. Cálculos renais, crianças também têm cálculo renal, né? Também tem problema de cálculo renal. As malformações genitais, as infecções urinárias de repetição na criança. Então, assim, que fique bem claro, assim, quem é o urologista? É um médico das vias urinárias. Né? Não é um médico da próstata, não é um médico do homem. É um médico que trata da saúde, né, como um todo, e das vias urinárias também. Também atende mulheres, também atende crianças.
Eu queria agradecer aqui o pessoal, esse aqui é a pessoa que trabalha comigo, né? Esse é o Afonso, a gente trabalha junto na nossa clínica lá. Esse aqui é o Fernando que deu a palestra sobre empreendedorismo aqui da Real Grandeza, umas semanas atrás, que me fez esse contato, que é nosso amigo, nosso brother, nosso parceiro, né? A minha namorada, que ela não veio hoje, mas se ela estivesse aqui, ela estava morrendo de vergonha, que eu mostrei a foto nossa, tá? E eu queria deixar aqui o nosso telefone, né? Para qualquer dúvida, qualquer contato que vocês queiram. Nós atendemos em Botafogo, a gente fala pelo WhatsApp ou por ligação, podem ficar à vontade. Então, hoje existem várias técnicas, né? A indicação, na verdade, ela varia conforme o caso, né? Então, depende do tamanho da próstata, depende do paciente, se ele é mais jovem, se ele é mais idoso, se ele toma medicação. Às vezes o paciente infartou, toma aspirina, toma um monte de remédio Marivan, né? Então, assim, existe a cirurgia pela raspagem tradicional, existe a cirurgia por vaporização da próstata, né? E existe a enucleação por laser também. Né? Existem várias técnicas hoje, mas na verdade assim, a gente individualiza, né? Tem que ver o caso direitinho, ver a idade, quanto tempo que fez a última cirurgia, o tamanho da próstata, certo? O que o paciente usa de remédio. Então assim, a resposta é cada caso é um caso. Tá? Por que a cirurgia da raspagem da próstata, ela entra aqui, lembra que aqui é o canalzinho da uretra, né? Entra com o aparelho por aqui e raspa a próstata aqui em volta, mas ele não retira a próstata inteira. Né? Então, quando o paciente faz uma raspagem de próstata, ele continua tendo próstata. Ele só tem esse canalzinho aqui mais alargado porque fez uma raspagem. Então, 10 anos depois, 20 anos depois, o paciente pode voltar a ter sintomas de novo. Certo? E aí tem tratamento medicamentoso, né? Remédio que a gente usa, e como todo remédio tem seus efeitos colaterais, até uma Novalgina, né? O remédio nem sempre funciona igual para todo mundo. Um toma um Dorflex, fica bom para dor nas costas, o outro toma não fica. Né? Então só cabe a indicação, né, adequada. Então, na verdade, a decisão de tomar medicação ou operar, ela é individualizada, né? Ela vem da conversa, né, do paciente, certo? Do que ele espera, dos resultados que eu tenho. Também, vou tomar remédio o resto da vida também. E a gente vai conversando e vai chegando no melhor. A medicina ela é individualizada, não tem receita de bolo. Cada um que senta na minha frente é uma história diferente e é uma conduta diferente. Desses sintomas aqui, os sintomas chamados obstrutivos, tá? Estão relacionados à próstata grande. Então, o que é um sintoma obstrutivo? Que obstrui a saída do xixi. Então, eu tenho lá o jato urinário fraco, gotejamento, esvaziamento incompleto. Esses são sintomas de obstrução da saída da urina. Esses estão mais relacionados à próstata grande, a próstata de 80 gramas, 90 gramas, 100 gramas, 150 gramas, certo? No outro lado, os sintomas que a gente chama de irritativos, que irritam a bexiga, né, que é acordar muitas vezes para ir ao banheiro de noite, né, o paciente acorda 4, 5, 6 vezes para ir ao banheiro à noite, a incontinência urinária, aquela vontade muito forte, tem que sair correndo, fazer xixi, sai correndo, às vezes não dá tempo, vaza o xixi na roupa, são os sintomas chamados irritativos. Esses sintomas estão mais ligados à próstata pequena. Certo? E aí, de acordo com a próstata, com o tamanho da próstata e com os sintomas, né, a gente guia o tratamento adequadamente para cada um. Cada caso é sempre um caso. Ao contrário do que as pessoas pensam, não é o cálcio, apesar do cálculo ser formado de cálcio, né, a ingestão de cálcio não leva à formação de cálculo. O que leva à formação do cálculo renal é a ingestão de sódio, né, que são os alimentos embutidos, né, enlatados, embutidos, né, e ricos em sal, né, em conservantes. Esses são os verdadeiros vilões, né, da formação de cálculo. Não é o alimento em cálcio. Então, eu tive cálculo renal. Eu posso beber leite rico em cálcio? Pode, não tem problema. Eu posso fazer suplementação de cálcio porque eu estou na menopausa e estou com osteoporose? Pode, não tem problema nenhum. Certo? O vilão do cálculo não é o cálcio. O vilão do cálculo é o sódio que está no sal e nos alimentos embutidos.